Porque, em pleno século XXI, ser cristão ainda é motivo de perseguição. Parece quase inacreditável que, em um mundo tão avançado, milhares de pessoas ainda enfrentem prisão, violência e até a morte por sua fé católica. Governos autoritários e ideologias extremistas enxergam o catolicismo como uma ameaça. E não é difícil entender o porquê. A fé católica é, antes de tudo, um chamado à liberdade e à dignidade humana, valores que confrontam diretamente sistemas opressores. Hoje, estatísticas assustadoras mostram que cerca de 360 milhões de cristãos são perseguidos em mais de 50 países. Imagine viver sabendo que carregar um crucifixo pode significar um risco à sua própria vida. Em lugares como a Coreia do Norte, ser cristão é sinônimo de traição ao regime. No Oriente Médio, muitos enfrentam exílios forçados. Mesmo na Europa, onde se espera liberdade, a fé católica encontra resistência crescente, camuflada em preconceitos sutis. Por trás de tudo isso, há algo maior em jogo, a mensagem do Evangelho, que ecoa justiça, igualdade e esperança. Essa mensagem incomoda, desestrutura o poder de quem busca dominar pelo medo. E aqui está o ponto mais curioso: quanto mais o catolicismo é perseguido, mais ele cresce. O sangue dos mártires sempre foi a semente da Igreja. A história continua, mas com novos capítulos. E você já parou para pensar em como tudo isso impacta diretamente o futuro da fé católica no mundo? Afinal, o sofrimento de hoje pode ser o alicerce da esperança de amanhã. Mas, para entender isso, precisamos olhar para o cenário global de perseguição religiosa. Cristãos perseguidos, um panorama global. Olhando ao redor do mundo, o cenário de perseguição religiosa contra cristãos é chocante. No Oriente Médio, os fiéis são forçados a fugir de suas casas, deixando para trás tudo o que construíram. Na China, igrejas são demolidas e padres católicos são presos por celebrarem missas em segredo. Enquanto isso, na África, grupos extremistas atacam comunidades inteiras apenas por professarem sua fé católica. O mapa da perseguição é extenso, e os números alarmantes. Relatórios internacionais apontam que 5.600 cristãos foram mortos por causa de sua fé em apenas um ano. Isso significa que, a cada hora, alguém paga o preço máximo por acreditar em Cristo. Mas não são apenas números, são vidas, famílias desfeitas e sonhos interrompidos. Imagine o impacto emocional em uma criança que perde os pais simplesmente por irem à missa. É uma realidade que muitos de nós, vivendo em liberdade, sequer conseguem imaginar. O mais intrigante é que a perseguição religiosa não se limita a países conhecidos por regimes autoritários. Em democracias liberais, o preconceito contra a Igreja Católica vem crescendo. Questões como a defesa da vida e da liberdade religiosa colocam os católicos em constante oposição às narrativas dominantes. Ser firme na fé exige, mais do que nunca, coragem. E ainda assim, o catolicismo no mundo resiste, florescendo onde menos se espera. O que faz com que a Igreja permaneça tão resiliente diante de tamanha adversidade? É aqui que precisamos entender o porquê de ela ser vista como um alvo tão poderoso. O catolicismo como alvo, ideologias em conflito. A Igreja Católica sempre defendeu valores universais como a dignidade da vida, a liberdade religiosa e a justiça social. No entanto, esses princípios colidem diretamente com ideologias que buscam controlar e manipular sociedades. Regimes totalitários, por exemplo, enxergam a fé católica como uma ameaça à sua hegemonia. Afinal, uma pessoa que acredita em Deus não se curva tão facilmente a governos opressores. Movimentos políticos e culturais também enfrentam a doutrina católica como um empecilho para suas agendas. A defesa da vida desde a concepção, por exemplo, desafia fortemente narrativas que relativizam o valor humano. É por isso que o catolicismo se torna alvo de ataques constantes, seja por meio de leis restritivas, seja por discursos que desmoralizam a Igreja perante a sociedade. Mas isso não é algo novo, a história já nos mostrou como o catolicismo enfrenta tais desafios. Exemplos práticos ajudam a ilustrar essa realidade. Na Nicarágua, padres são presos por se posicionarem contra o autoritarismo. Na Índia, fiéis católicos têm suas igrejas incendiadas por extremistas. Mas o que mantém esses cristãos firmes, mesmo sob risco? A resposta está na fé,
que se torna um escudo em tempos de adversidade. Se a fé católica incomoda tanto, é porque carrega um poder transformador. E é justamente esse poder que cria uma onda de perseguições. Mas como as pessoas enfrentam isso no dia a dia? A resposta está nos testemunhos de fé que inspiram e emocionam. Testemunhos de fé, histórias de coragem e perseverança. Por trás de cada número de perseguição religiosa, há histórias reais de coragem e perseverança. Um exemplo marcante é o de Asia Bibi, uma cristã paquistanesa que passou anos no corredor da morte apenas por se recusar a abandonar sua fé. Outro é o de missionários que, mesmo sabendo dos perigos, continuam levando o evangelho a lugares onde a fé católica é proibida. Esses testemunhos de fé são verdadeiras lições de vida. Imagine a força interior necessária para permanecer firme quando tudo ao seu redor desmorona. Em muitas comunidades no Oriente Médio, cristãos se reúnem secretamente para celebrar a missa, arriscando suas vidas a cada encontro. Em um mundo tão individualista, esses exemplos nos lembram que a fé é, acima de tudo, um ato de amor e entrega. A beleza dessas histórias está na resiliência dos que não desistem, mesmo diante da perseguição mais brutal. É um reflexo da força da fé católica, que ensina que o sofrimento pode ser transformado em testemunho de esperança. São pessoas comuns vivendo de maneira extraordinária. Essas histórias nos mostram que, mesmo nas piores circunstâncias, a luz de Cristo nunca se apaga. Mas a pergunta que fica é: como a Igreja Católica responde a essas situações? A resposta está na solidariedade e no apoio contínuo aos perseguidos. A resposta da Igreja: solidariedade e ajuda aos perseguidos. A Igreja Católica não cruza os braços diante da perseguição religiosa. Em cada canto do mundo, ela se faz presente, seja por meio de missões humanitárias, seja por ações silenciosas de apoio às comunidades perseguidas. Um exemplo notável é o trabalho da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, que fornece alimentos, remédios e apoio espiritual a cristãos perseguidos. O Papa Francisco, em várias ocasiões, pediu que o mundo não feche os olhos para a realidade dos cristãos perseguidos. Ele nos lembra de que a solidariedade é um dever de todos os fiéis. Além disso, dioceses e paróquias ao redor do mundo promovem campanhas de conscientização e arrecadação para auxiliar essas comunidades que sofrem. A oração também é uma arma poderosa. Quando rezamos por nossos irmãos e irmãs em Cristo, criamos uma rede de apoio espiritual que atravessa fronteiras. Pequenos gestos, como participar de uma missa em intenção aos perseguidos, fazem toda a diferença. Essa resposta solidária é um testemunho da unidade da fé católica, que, mesmo diante de tantos desafios, permanece inabalável. Mas por que essa unidade é tão ameaçadora para os perseguidores? A resposta está na história dos mártires cristãos. A perseguição e o testemunho do sangue dos mártires. Desde os primeiros séculos do cristianismo, o sangue dos mártires tem sido a semente da Igreja. Esses homens e mulheres que entregaram suas vidas pela fé católica deixaram um legado que atravessa gerações. Desde os apóstolos perseguidos pelo Império Romano até os cristãos de hoje, como em lugares como Nigéria e Afeganistão, a história se repete. É impressionante como a coragem desses mártires inspira milhões, mesmo diante de tantas adversidades. A palavra mártir vem do grego e significa testemunha. E, de fato, esses cristãos perseguidos deram testemunhos de fé tão profundos que desafiaram seus algozes. São Sebastião, por exemplo, um dos primeiros mártires da Igreja, enfrentou torturas inimagináveis, mas permaneceu fiel até o fim. Hoje, seus exemplos ecoam em cada cristão que não abandona a fé mesmo quando tudo parece perdido. Essas histórias nos fazem refletir sobre o real significado da palavra sacrifício. Não é apenas sofrer, mas transformar esse sofrimento em um ato de amor a Deus. Imagine viver em uma sociedade onde a fé católica é um crime e, ainda assim, proclamar o nome de Cristo com firmeza. Isso é o que torna o testemunho dos mártires tão poderoso e emocionante. Mas o que leva alguém a entregar a vida pela fé? Para entender, precisamos falar sobre um dos pilares que sustentam a Igreja, a defesa inabalável da liberdade religiosa. Liberdade religiosa, um direito ameaçado. A liberdade religiosa é um direito fundamental, mas também um dos mais violados ao redor do mundo. Países onde há controle totalitário,
como Coreia do Norte e Arábia Saudita, limitam severamente a prática da fé católica. Enquanto isso, democracias liberais enfrentam um ataque mais sutil, um crescente secularismo que tenta marginalizar os valores cristãos. É um cenário preocupante que afeta não só os cristãos, mas a sociedade como um todo. Quando a liberdade religiosa é suprimida, não é apenas a Igreja que sofre, a dignidade humana também é comprometida. Afinal, a fé é parte essencial da identidade de milhões de pessoas. Imagine viver em um lugar onde rezar em público pode levá-lo à prisão. Essa é a realidade de muitos católicos no mundo. A fé católica, com sua mensagem de paz e justiça, frequentemente entra em conflito com ideologias que buscam silenciar essa liberdade. A Igreja Católica luta incansavelmente por esse direito, denunciando violações e promovendo o diálogo interreligioso. Um exemplo claro é o trabalho incansável do Vaticano em favor dos cristãos perseguidos. Além disso, organizações católicas ao redor do mundo têm levantado a bandeira dos direitos humanos, promovendo ações práticas para defender a liberdade religiosa. Essa luta é um reflexo do papel de cada católico no combate à injustiça. Mas como podemos, individualmente, ajudar nossos irmãos perseguidos? Para isso, precisamos entender o papel do católico perante essas situações. O papel do católico perante as perseguições. Como católicos, temos a responsabilidade de agir em favor de nossos irmãos perseguidos. Isso pode começar com a oração, um dos atos mais poderosos que podemos realizar. Rezar por cristãos perseguidos em missas, grupos de oração ou até mesmo individualmente fortalece espiritualmente aqueles que enfrentam adversidades. É um ato simples, mas com impacto profundo. Outra forma de ajudar é contribuir com organizações que apoiam cristãos perseguidos, como a Ajuda à Igreja que Sofre. Essas instituições fornecem ajuda material e espiritual em regiões onde a fé católica é ameaçada. Imagine o conforto de saber que, do outro lado do mundo, há alguém disposto a ajudá-lo simplesmente por compartilhar a mesma fé. Essa solidariedade mantém viva a esperança. Além disso, a conscientização é essencial. Compartilhar informações sobre perseguições religiosas em redes sociais ou conversar com amigos e familiares pode trazer visibilidade a uma realidade muitas vezes ignorada. Quanto mais pessoas conhecem esses fatos, mais vozes se levantam contra a injustiça. O papel do católico é ser luz em meio às trevas. E, mesmo em meio a perseguições, o Evangelho continua a ser anunciado. Afinal, a mensagem de Cristo nunca para. Esperança em meio à adversidade, o Evangelho nunca para. Apesar de toda a perseguição religiosa enfrentada por cristãos no mundo, o Evangelho segue vivo e atuante. É impressionante como, mesmo nas regiões mais hostis, a fé católica continua a crescer. Em lugares como o Oriente Médio, onde a Igreja sofre severamente, comunidades se formam em segredo para celebrar a Eucaristia. Esses encontros são uma prova de que a luz de Cristo nunca se apaga. A história nos mostra que a Igreja sempre encontrou formas de se reerguer em meio às adversidades. Desde as catacumbas romanas até os dias atuais, o catolicismo no mundo é um testemunho vivo de resiliência. A cada perseguição, a fé se fortalece, como uma chama que cresce quando desafiada pelo vento. Além disso, o testemunho de fé de cristãos perseguidos inspira conversões em todo o mundo. É comum ouvirmos relatos de pessoas que, ao verem tamanha coragem, decidem se aproximar de Deus. O sofrimento se transforma em esperança, e essa é a força que impulsiona o Evangelho. Mas, diante de tudo isso, o que podemos fazer para garantir que essa mensagem continue a ser proclamada? É aqui que entra o chamado à ação. A perseguição religiosa não apagará a luz de Cristo, porque o testemunho de fé é mais forte do que qualquer opressão. Como católicos, somos chamados a agir em solidariedade com nossos irmãos perseguidos, seja através da oração, do apoio às missões ou da conscientização. Cada pequeno gesto pode fazer uma diferença gigantesca. Se este conteúdo tocou o seu coração, não deixe de agir. Inscreva-se neste canal para receber mais mensagens de fé, curta este vídeo e compartilhe com seus amigos. Quanto mais pessoas souberem da realidade dos cristãos perseguidos, maior será a força para enfrentarmos essa batalha.
Ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo que fortaleça sua fé e aumente seu conhecimento. Juntos, podemos levar a mensagem de Cristo ainda mais longe. E lembre-se, a perseguição nunca derrotará a Igreja. A luz de Cristo brilha nas trevas, e as trevas nunca a vencerão.